noite a todos. Meu nome é Beatriz Félix. Beatriz ainda não começou, ainda não está vermelhinho. Ai, meu Deus. Calma. E eu acho que o seu microfone está baixo. O meu? O da Beatriz. Eu estou sem fone de ouvido. Agora começou. Está muito baixo? Não, eu estou te ouvindo. Tá dando para ouvir, sim. Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Tá baixo. Vou tentar falar mais alto. Boa noite a todos. Hoje a gente aqui está em mais um encontro do nosso projeto de extensão, né? As áreas de atuação do operador de direito. Eu sou a Beatriz Félix, sou do 6º período da UF, e hoje a gente tem uma convidada especial, né? Que é a Rafaele de Sá. Então, ela é procuradora municipal, professora universitária, mestre em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida. Hoje a gente está contando, então, com a nossa convidada palestrante, com o nosso professor mediador, Davi, e também com a Letícia Tuller, que faz parte do projeto junto com a gente. Então, vou passar a palavra para a Letícia, para ela poder falar um pouco do nosso mediador, o professor Davi, e depois passar a palavra para a Rafaele, para a gente começar hoje aí a nossa palestra. Boa noite, meu nome é Letícia, faço parte junto com a Bia do projeto. Hoje a gente vai ajudar aqui o professor Davi a mediar a palestra da Rafaele, né? E aí eu vou fazer como tem muita gente de fora da UF, eu vou fazer um apanhadinho do currículo do professor Davi, que ele é o nosso coordenador do projeto de extensão. Ele é professor adjunto de Direito Processual Penal da UF aqui, ele atua no Departamento de Ciências da Sociedade de Macaé. Ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito, mestre em Direito e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela FRJ. É coordenador de monitoria também do Departamento aqui de Direito de Macaé. E ele é líder de pesquisa, sendo que a pesquisa é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. E aí hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre a experiência da doutora Rafaele, né, no mundo jurídico, a área que ela escolheu, atualmente ela é procuradora municipal, e tentar entender como que ela chegou até ali, como foi esse trajeto, para ter uma ideia também de outra área de formação que, às vezes, para mim, principalmente, eu descobri que existia procuradora há pouco tempo. E eu achei uma área de atuação muito diferente, muito legal, e acho que vai ser muito engrandecedor para a gente a palestra da doutora Rafaele hoje. Aí a senhora está com a palavra, tá? Pode ficar à vontade. Só um minutinho. Também está conosco aqui o professor Calegari, que é lá do nosso departamento. Ah, é verdade. Ele está sempre aqui com a gente, colaborando, faz parte do projeto. E, no momento oportuno, Calegari falará. Ou quer falar agora, Calegari? Segue aí. Vamos ouvir a nossa convidada aí. Um abraço. Rafael, está com a palavra. O seu microfone está desligado, doutora Rafaele. Agora Desculpa. foi. Boa noite. Agradeço o convite do professor Davi. É uma honra estar aqui com vocês, né? Podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória até a PGM e também da minha atuação como procuradora do município. O município que eu atuo é um município do interior, é um município da Costa Verde, vocês devem conhecer, que é Mangaratiba. E também quero agradecer a presença dos meus alunos da Universidade de Iguaçu, agradecer pelo carinho, pela participação. Bom, quando eu iniciei a minha carreira no mundo jurídico, assim que eu me formei, eu fui convidada para atuar como advogada na Secretaria de Assistência Social do município de Nilópolis. Mas antes, eu comecei também lecionando, como substituindo uma professora. A Unig, ela tinha um curso chamado IGRAT, que era um curso tecnológico de gestão de petróleo e gás. E tinha uma professora, que era minha amiga,
que ela passou no concurso da aeronáutica. Então, ela teve que se afastar da faculdade para poder fazer o curso de formação da aeronáutica. Então, ela perguntou, Rafael, você pode me substituir nas aulas? Eu falei assim, claro, eu substituo você sem problema nenhum. E eu dava aula de contratos, ensinando os alunos noção de obrigações, contratos. E assim iniciou a minha carreira, né, como professora, lecionando. Logo em seguida, após essa professora retornou do curso e eu saí do IGRAT, não a substituí mais. Então, conversando com outro professor da universidade, que era o professor Éder, professor Dourado era o coordenador, eu recebi o convite para lecionar a disciplina de Direito Econômico, um desafio lecionar Direito Econômico. E depois, em seguida, eu recebi o convite para poder lecionar Direito Empresarial, que é a cadeira que eu leciono até hoje. Então, hoje, na Universidade de Iguaçu, eu leciono a disciplina de Direito Empresarial. Bom, depois, atuando na Secretaria de Assistência, o meu cargo era um cargo em comissão. Eu falo para vocês que atuar na assistência social foi maravilhoso, porque eu passei a ter muita sensibilidade. A escuta, trabalhar a escuta. Porque na assistência, depois eu trabalhava na sede da secretaria, depois eu fui exonerada, depois eu fui nomeada novamente, eu fui para um órgão chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O CREAS, ele atua com pessoas que são vítimas de violência. Mulheres, idosos, crianças, adolescentes. Além dessa questão, o CREAS também recebe adolescentes em conflito com a lei. Existem duas medidas, que é prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Essas duas medidas são cumpridas no CREAS. Então, essa atuação no CREAS me ajudou na sensibilidade, na escuta. E depois até mesmo vou contar para vocês, eu atuando na procuradoria, como eu pude ajudar, né, os munícipes, por ter conhecimento dentro da área da assistência. Então, quando eu atuava na Secretaria de Assistência Social desse município, de Nilópolis, o cargo era em comissão. E cargo em comissão, às vezes, você tem que praticar alguns atos que não me agradavam. Como, por exemplo, vou abrir aqui para vocês. Época de eleição. Cargo em comissão tem que fazer o quê? Participar da campanha. E isso me deixava muito aflita, me deixava muito incomodada, porque eu não queria ser obrigada a participar de caminhadas, a participar de eventos, mas eu era comissionada. Então, por ser comissionada, a parte negativa é que você é obrigada a participar desses eventos. O que eu fiz? Falei, vou começar a estudar. Vou começar a estudar porque eu não quero mais o cargo em comissão, não quero mais ser comissionada, eu quero ser efetiva. Eu não quero mais ter que depender dessas questões políticas. Isso é muito ruim. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer as provas anteriores, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Estudar por provas anteriores é extremamente importante, porque as questões, os temas se repetem, né? A questão muda, mas o tema é o mesmo. Então, eu comecei a estudar, estudava junto com outro amigo, todos nós dois passamos no concurso, e comecei a estudar, e todos os dias, quando eu estudava, eu orava para Deus, me tira daqui, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar na Secretaria de Assistência, eu quero o meu cargo efetivo. Então, eu comecei a estudar. Eu lembro que no meu concurso, as disciplinas, né, que foram objeto do concurso, por ser município do interior, município pequeno, português, raciocínio lógico, você vê praticamente em todas as provas. O português foi o desempate. Noções de administração pública, isso é muito importante, você ter noções de administração pública e as matérias específicas. Processo civil, trabalhista, tributário, administrativo, constitucional, empresarial não foi objeto da prova, e também penal nem processo penal.
embora empresarial, eu sou professora de empresarial, embora empresarial não tenha sido objeto da prova, essa matéria foi muito importante na área de atuação também. E quando eu fui aprovada, passei no concurso e comecei a atuar, eu falo para vocês que eu nunca tinha feito uma contestação na minha vida. A primeira contestação que eu fiz foi como procuradora do município. Então, assim que eu cheguei, porque no meu concurso tinham 4 vagas, e eu passei em 6º lugar. Então, e um outro amigo que estava estudando comigo, ele não concorria comigo porque ele estava naquelas vagas específicas para as pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, melhor dizendo. Então, ele passou, nós estudamos juntos até, e ele passou. E eu fiquei ali em 6º lugar, o critério de desempate foi o português. Eu tirei, a minha nota foi maior em conhecimento específico, eram as matérias específicas, mas o 5º lugar fez uma pontuação um pouco maior, né, pontuou maior em português. E o 1º lugar acabou não assumindo, porque ele tinha passado no outro concurso, então ele optou pelo outro concurso. Essa menina, lembro até hoje do nome dela, Ana Paula, que passou no 5º lugar. Ela foi chamada, eu fiquei muito chateada, porque eu falei, poxa, o critério de desempate não poderia ser o português, o critério de desempate tinha que ser conhecimento específico, né? Se a minha nota foi maior no conhecimento específico, mas nós estávamos ali empatadas. Só que o português, né, como eu falei para vocês, a nota dela foi um pouco melhor do que a minha. E essa menina, ela era concurseira. Então, ela chegou até mesmo ir a Mangaratiba, chegou a fazer o exame médico, mas ela desistiu, porque ficava muito longe da casa, né, da onde ela morava, acho que ela morava na Tijuca, alguma coisa assim. Então, eu falo para você que o dia que eu recebi o telegrama na minha casa, me convocando, foi o dia foi assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu queria muito atuar como procuradora, eu queria muito, e eu tenho um vínculo com Mangaratiba, desde pequena. Hoje, minha mãe, minhas tias, estão tudo casa em Muriqui, vocês conhecem? Mangaratiba, Muriqui, vocês já ouviram falar Porto Belo? Condomínio Porto Belo, onde o Neymar tem casa, onde os artistas têm casa, todo mundo tem casa lá e as pessoas falam, é Angra. Não é Angra dos Reis, é Mangaratiba. É um lugar lindíssimo, Mangaratiba tem ilhas lindas, tem lugares lindos para conhecer. Fica o convite para vocês conhecerem a cidade, porque é muito bonita, realmente. E eu lembro até hoje do dia que eu recebi o telegrama para a minha convocação. Eu já sabia que a menina não iria assumir e eu fiquei naquela expectativa, vão me chamar, vão me chamar, vão me chamar. E eu lembro que um dia eu tinha que dar aula, tinha que entregar a prova para os meus alunos. E eu falei, não, vou ficar aqui em casa, não vou entregar a prova, vou ficar aqui, vou arrumar a casa. E eu lembro que eu estava assim arrumando a casa e a campainha tocou, eram os correios. Então eu olhei e falei, é a minha convocação. Saí correndo desesperada. Quando eu cheguei era um papel preto e branco. Falei, é estranho, né? Tinha que ser um telegrama. O telegrama é colorido, amarelo, azul. Aí quando eu olhei, não era a minha nomeação, era uma multa de trânsito, porque eu passei em Nova Iguaçu, a velocidade máxima era 60, eu passei a 63, falei, não acredito. E o limite, a tolerância, né? Aí fiquei frustrada. Falei, poxa, uma multa de trânsito? Então, isso foi numa quinta-feira. Na quinta-feira seguinte, tocou novamente a campainha, eu estava em casa, vieram os correios. E eu falei, de novo? Multa? Agora, onde é que eu fui multada agora? Onde é que eu passei? E quando eu cheguei perto do senhor que estava com a correspondência, eu verifiquei que era um telegrama nas mãos dele e eu comecei a chorar. E ele sem entender nada. Eu falei, moço, da onde é esse telegrama? E ele falou, né, o remetente, eu comecei a chorar, não conseguia assinar o papel e ele não entendeu nada. Então, eu subi desesperada para contar para minha mãe. Eu lembro que minha mãe estava gripada, deitada. Ela ficou até curada nesse dia da gripe pelo meu desespero, né? Eu falo que quando aqui eu acredito, eu posso ter até alunos que já são formados,
já fizeram, né, uma primeira faculdade, estão na segunda ou na terceira, ou até mesmo posso ter aqui alunos que já estão no setor público, né, já passaram no concurso, e quem ainda não passou e pretende, porque nem todo mundo que faz faculdade de Direito às vezes quer fazer um concurso público, quer atuar nessa área pública, às vezes o aluno quer realmente advogar, e eu falo que vocês, né, alunos que conseguiram ingressar na universidade pública, vocês têm um diferencial, né? Vocês, e assim, estou diante de alunos que eu considero que estão numa linha assim totalmente diferenciada também, né? Bom, então aí fiz, né? Você vai para lá, faz o teste físico, você faz o teste. Você tem que passar pelo médico, faz os exames. E eu fui a última procuradora a ingressar. Então, eu não pude escolher a minha área. Os meus colegas que ingressaram antes, eles conseguiram escolher. Um foi para o meio ambiente, outro foi para a Procuradoria Tributária. E, quando eu cheguei, eu fui para o gabinete da Procuradoria. Eu comecei a atuar com serviços públicos. Foi a minha primeira atuação. Eu falo que eu sou a única procuradora que já passou por praticamente 80% das áreas da Procuradoria. Só tem 3 áreas que eu não passei, que é a área ambiental, a área trabalhista e a área de servidor. São as 3 áreas, e nem quero passar também por essas áreas, não. Mas civil, serviço público, já passei por várias áreas dentro da Procuradoria. Então, eu comecei atuando dentro do serviço público. Inicialmente, a minha atuação estava tendo uma regulamentação de táxi no município. Então, eu já cheguei sem nem saber como funcionava o táxi, tendo que acompanhar essa regulamentação, fazer edital, e eu tive que estudar tudo sobre o assunto. Nossa, era tão difícil, porque os taxistas, eles queriam que eu fizesse de acordo com o pensamento deles. E por ser município do interior, o que acontece? Você não tem assessor. Então, todo mundo que chega à procuradoria tem acesso direto a você. Isso atrapalha um pouco. Não que o procurador seja alguém que não tem que ter acesso a ele. Não, eu sou extremamente acessível. Só que às vezes é ruim. Por quê? Porque ele tinha uma série de procedimentos que ele tinha que adotar. E ele entendia que não tinha que adotar aqueles procedimentos. Mas existia uma lei municipal, existia um edital, né, para que ele pudesse fazer o recadastramento. E às vezes aquele taxista, ele perdia o prazo. Perdeu o prazo e aí fazia requerimento dizendo que perdeu o prazo porque ele não foi notificado. E aí você negava. Então, quando ele ia conversar com você, né, quando ele ia conversar comigo, e eu dizia, não cabe mais recurso aqui, o senhor perdeu todos os prazos, não tem como, o senhor perdeu, né, o direito de continuar exercendo essa atividade, não é mais possível. Eles ficavam revoltados, então ali eu corria até um risco de ser agredida, porque esse acesso direto, ele conseguia entrar, falar comigo, não tinha um assessor que pudesse estar fazendo essa intermediação, isso até hoje isso não existe. Só que eu mudei de área. Né? Hoje eu estou numa área administrativa que eu praticamente não tenho contato com requerentes. Mas aprendi bastante, aprendi muito quando eu atuava, né, nessas questões de serviço público. Depois também atuava com autorizações para colocar cancela, para colocar guarita, porque você também... Mangaratiba tem muitas praias. E você vai perceber que em alguns condomínios tem guarita e tem cancela. O município tem que autorizar, principalmente se o loteamento é um condomínio, entre aspas, que o loteamento é um loteamento público, então não pode impedir que as pessoas que não residem dentro desse condomínio tenham acesso, principalmente se tiver praia. É o que acontece, por exemplo, no Saí, já ouviram falar? No distrito de Saí? Lá tem praia, e tem uma cancela, tem uma guarita,
não pode, quem administra ali o condomínio não pode impedir o acesso dos pedestres à praia. E eu recebo, às vezes, hoje, muita denúncia dizendo, estão impedindo o meu acesso. Então, eu faço a diligência e tem uma coisa, por ser um município, Mangaratiba, ele tem um território grande, né? Ele é extenso geograficamente, mas a população é pequena. É um município que fica super lotado em épocas de verão, férias, né? Férias, carnaval, verão, ele enche bastante. Então, mas fora dessa época de temporada, por ser bem acessível, um município pequeno, né, assim, com relação à população, ser um município pequeno, um município calmo, eu gosto de fazer as diligências, sabe? Eu pego o motorista, vamos lá para conhecer o local, ver se o que o requerente está fazendo, se o requerente está, o que o requerente está alegando, vamos ver se é verdade, vamos constatar. Eu lembro também de um caso na procuradoria que eu tinha que autorizar, eu tinha que fazer um parecer opinando pelo deferimento de colocar uma cancela e uma guarita num local chamado Praia Brava. E eu peguei e falei assim, chamei o motorista e falei assim, vamos lá na Praia Brava, porque eu quero saber se realmente... E lá tem uma praia, vamos saber se realmente está impedindo o embarque e o desembarque. Porque estacionar, a gente pode regulamentar o estacionamento, o acesso que a gente não pode impedir. Falei, vamos ver se está impedindo o embarque e desembarque. E o motorista, tá bom, vamos lá, doutora, que eu quero saber se eles vão barrar, para eu saber se, né, a situação. E eu lembro que assim que eu cheguei na guarita, eu ia pedir, eu falei, não, eu quero ter acesso à praia, ele vai só descer para eu poder desembarcar. Aí o motorista acabou com o meu disfarce, porque eu sou lá da prefeitura. Eu falei, meu Deus, não era para o senhor falar nada, porque eu queria saber, né, se eles estavam impedindo a passagem. Mas aí estragou o meu disfarce, né? Mas eu gosto muito, sabe? Eu gosto, assim, de estar presente, de ir ao local, de saber a realidade do município, o que está acontecendo, o que eu posso fazer de melhor, como eu posso atuar da melhor forma em proteção ao município, em proteção ao município. Mas eu acho que eu atropelei um pouquinho, porque a minha empolgação para falar da atuação no PGM, que eu acabei atropelando, que eu tinha até colocado aqui, falar a forma de ingresso, né, para procurador no município. Bom, a forma de ingresso, como vocês devem saber, é por meio de concurso público, né? Então, você faz o concurso público. Crescimento na carreira. Normalmente, tá? Vou dizer para você que, em regra, cada município e cada estado vai ter uma lei que regulamenta, que vai disciplinar o cargo, né? O cargo de procurador. Então, ali vai ter função, ali vai ter a forma como você vai estruturar a carreira da procuradoria. Então, eu não tenho como falar com vocês de uma forma genérica, né, de uma forma geral, porque vai ser necessário você pegar a lei de cada município e ver como é essa regulamentação. Com relação ao crescimento na carreira, Mangaratiba atua da seguinte forma: você tem horizontal, né? Horizontal e vertical. Na vertical, você tem a classe 1, classe 2 e classe 3. Eu já estou na classe 2, estou caminhando, no próximo ano eu já vou para a classe 3, que é a última classe vertical. Na classe horizontal, você tem até a classe 8, que você vai mudando de classe de 5 em 5 anos. Né? Aí o seu salário vai aumentando 10% conforme você vai mudando de classe. Para você, na vertical, para você mudar de classe, não basta só da classe 1 para a classe 2, que é só o tempo. Mas para você passar da classe 2 para a classe 3, há necessidade do tempo e do procurador também ter uma especialização, seja ela lato sensu ou estrito sensu, tá? Então, basta com uma pós-graduação que você consegue mudar de classe.
os cargos de procurador-geral e subprocurador do município, no meu município, não há necessidade de ser efetivo. Fica a critério a escolha do chefe do Poder Executivo. Então, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele pode nomear para procurador do município, tá? Procurador-geral do município e subprocurador, advogados que não tenham passado no concurso público, não tenham feito o concurso, não sejam de carreira, que nós chamamos. Tem pessoas que acham que isso é ruim. Eu já acho isso, pela minha experiência dentro do município, eu já acho que isso é bom, porque uma vez nós tivemos um procurador que ele é de carreira, ele foi procurador-geral. E confesso que a gestão dele não foi bem sucedida. Foi uma gestão, para mim, na minha opinião, uma gestão muito ruim. Foi uma época, eu acho que foi a pior época para mim na procuradoria, que foi a época que eu sofri assédio moral. E confesso para vocês que passar por assédio moral é muito ruim, porque mexe muito com o seu psicológico. Eu lembro que tinha dias que eu chegava na procuradoria, eu chegava nervosa, eu chegava me tremendo todinha. Então, às vezes, você passa no concurso e você fala assim, meus problemas estão resolvidos, passei no concurso, meu salário agora é fixo, vou receber o salário, vou ter isso, ter aquilo outro. Opa, peraí, né? Você vai esbarrar com algumas dificuldades. Às vezes vão faltar materiais. Isso eu estou contando para vocês o meu início, tá? Hoje, graças a Deus, eu não passo mais por isso, né? A gestão mudou e hoje nós temos uma gestão bem melhor. Então, você vai esbarrar, às vezes, com falta de material. Teve um ano que eu falo, meu Deus, como que eu aguentei passar por isso? Foi Deus me ajudando, me sustentando, porque eu não tinha uma impressora. E eu trabalhava o tempo todo com o Ministério Público respondendo, sabe, as solicitações do MP, e eu tinha que imprimir, tinha que ir nos Correios. Então, eu fazia tudo. Tanto que eu falo para você que eu sei autuar processo. Eu sei fazer todos os procedimentos administrativos de um auxiliar administrativo. E eu acho importante, hoje, que um profissional saiba fazer tudo. Tenha noção de todas as coisas. Isso é muito importante. A única coisa que eu ainda não consegui ainda ter uma amizade é com a máquina de cópia. A gente ainda briga um pouquinho, né? Eu e a máquina na hora de tirar cópia. Então, aí eu tenho que pedir socorro ao auxiliar administrativo, porque ainda tem um conflito entre nós dois. Mas é muito importante que você saiba. Uma outra coisa que eu falo que é também extremamente importante, você conhecer um pouquinho de cada setor do município. Como funciona a Secretaria de Finanças? Qual é a competência dela? Como funciona a Secretaria de Fazenda? Secretaria de Planejamento? Secretaria de Habitação? Secretaria de Administração? É muito importante você, como procurador do município, e aí eu esqueci de falar com vocês, que procurador municipal e procurador estadual são advogados do ente público. Cabe aos procuradores, aos advogados, protegerem o município, defenderem o município, zelar pelo município, né? E não só pelo município, mas por toda a coletividade, pelos munícipes, por aquelas pessoas que necessitam dos serviços públicos. Então, assim, isso é um ponto que tem que ficar firme quando você está exercendo esse cargo, porque você é técnico. Seu objetivo é fazer o melhor para o município, para quem dele depende, e não deixar se envolver com questões políticas. Você não pode fazer tudo o que o gestor público quer, porque o gestor, ele é político, ele é gestor. Alguns têm um conhecimento jurídico, mas outros não têm nenhum conhecimento. Eles têm prática, têm muita prática. Às vezes eu encontro gestor que já passou por diversos municípios. Então, prática tem? Tem. Mas ele não tem o jurídico, não tem essa questão jurídica. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o gestor público chega e ele quer que você faça uma coisa. E você tem que ser firme e falar, não, isso não pode ser feito. Isso é irregular, isso vai dar um problema.
isso vai causar um problema futuro, isso vai trazer problema para o chefe do executivo, vai trazer improbidade para você, que é gestor, que é secretário. Então, você tem que ter muito cuidado com essas questões. E sempre pensar no município. O que é bom? Aqui está tendo um prejuízo. Não, o que eu posso fazer? E o que eu acho, às vezes eu bato de frente com alguns servidores, porque eles chegam com um problema e eles causam mais problema. Aí eu falo, peraí, não é assim. Você tem que trazer o problema, vamos pensar junto numa solução. Você, na resolução desse problema, você está trazendo mais um problema, você está trazendo uma solução. E às vezes você encontra, por exemplo, servidor que faz as coisas pela metade. Aí, fala, poxa, por que você não se dedicou um pouquinho mais aqui? Aí eu sou uma pessoa que sou um pouquinho irritada, né? Fico estressada, assim, com uma facilidade. No início eu ficava mais, agora você vai ficando mais velha, né? Então você vai tendo um pouquinho mais de paciência na hora de explicar as coisas, na hora de... Antigamente eu era uma pessoa que batia muito de frente. E eu vi que isso só me trazia aborrecimento. Então agora, quando eu vejo uma situação, agora às vezes eu falo assim, não, vamos lá, calma, Rafael, respira. Vamos pensar aqui. Às vezes eu fico rindo por dentro, fico séria por fora, mas rindo por dentro. Tento trazer o equilíbrio e não bater mais de frente. Eu já vi que bater de frente era uma das piores soluções que tinha. Então, mudei a postura e realmente foi muito bom essa questão da mudança de postura. Então, voltando, o procurador ele defende os interesses do município. Tá? Então, tem que ficar muito atento para não deixar se levar pela fala do gestor público. Porque às vezes você fica, nossa, mas eu estou diante do secretário de Fazenda. Mas eu estou diante do prefeito. Não importa que você esteja diante do chefe do Poder Executivo. Você tem que mostrar para ele. Você é técnico, você está ali para dar assessoria, mostrar para ele a solução do problema, que o que ele está propondo não é a melhor opção e as consequências se ele adotar aquele problema, se ele adotar aquela forma. Então, a partir do momento que você orienta, que você direciona, se ainda assim o gestor quiser adotar, você sabe que você vai receber uma citação, né? Ou vai responder, ou um inquérito civil, ou vai vir um inquérito civil, ou vai vir uma demanda judicial, vai receber ali a citação, o município sendo citado. Aí você fala, quantos problemas não poderiam ser resolvidos? É isso que eu tento conscientizar o gestor. Hoje, a minha área de atuação é uma área administrativa. Hoje eu atuo com irregularidades. Tanto que o meu trabalho ele é full time. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, meu telefone toca, é um e-mail, é uma requisição do MP, e eu sempre procuro fazer tudo o mais rápido possível e dar solução para o problema para evitar ações civis públicas, evitar a improbidade do gestor público. E então hoje a minha área é uma área administrativa, hoje eu atuo com as irregularidades, supostas irregularidades. Então o Ministério Público ele recebe muitas denúncias. E hoje a minha maior demanda é com tutela coletiva. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram essa disciplina de tutela coletiva, tem noção do que se trata de a tutela coletiva. A tutela coletiva que eu mais atuo é de cidadania, idoso. Também tem tutela coletiva de consumidor e meio ambiente. Mas a de maior atuação é de cidadania, que é a proteção dos direitos, né? Essa tutela coletiva, ela protege os direitos difusos e coletivos. Então, é o direito da coletividade, é o direito de uma classe, é o direito de toda a coletividade. E falo para vocês que atuar nessa área é muito legal, é sensacional você atuar, porque você consegue ver resultado. Às vezes, você vai se frustrar, porque você não vai ver resultado. Aí você vai, por exemplo, eu fico muito sensível, eu falo, poxa, parece que eu estou enxugando gelo, não consegui resolver o problema, mas nem tudo depende, às vezes, do jurídico do município. Às vezes, o ato, ele é realmente do gestor público,
né? É um ato que de gestão e não o jurídico. Então, você fala, mas não é resolvido, e aí você acaba respondendo uma ação civil pública. Eu tento evitar o máximo. Tanto que essa última gestão, acho que de 2018 para cá, nós não temos uma ação civil pública. Eu creio que uma deve estar para estourar, porque é um caso que a gente não conseguiu, a Procuradoria não conseguiu resolver, era ato de gestão. Então, eu já sinto que o Ministério Público, ele tá assim, com a paciência, sabe? Já esgotou a paciência, eu acho que vai vir uma ação civil pública, vai vir uma improbidade. Mas o que eu posso fazer para evitar, eu faço. Embora minha área seja a área administrativa, né, de tutela, quem no município tem que fazer as audiências são os procuradores efetivos, tá? Audiência, quem realiza as audiências do município? Procurador efetivo, ou procurador-geral, ou os subprocuradores, tá? Eles podem representar o município em juízo ou fora dele. Assessores jurídicos não podem, tá? Você não pode ter assessor fazendo audiência, não é permitido. E, então, com relação à audiência, toda audiência de ação civil sou eu que vou, então, às vezes, eu consigo prazos maiores para cumprir determinações, e também é importante que vá um efetivo, né? Que esteja ali, ou procurador-geral, ou subprocuradores, são eles que podem representar em juízo ou fora dele o município. Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar com vocês. Com relação à atuação, né? Quando eu atuava em serviço público, o direito empresarial era importante, parece que não. Fala assim, mas direito empresarial, serviço público, qual o link? Mas qual o link? Por quê? Lembra que eu falei com vocês que eu trabalhava com a regulamentação do táxi, fazendo recadastramento, e eu tinha que analisar todos os processos. E um dia eu abri o processo. Quem era o taxista? Um bombeiro militar. Não pode, né? Não é possível. E aí eu dei um despacho pedindo para o requerente esclarecer a situação dele de bombeiro militar. Falei, aqui diz que você integra o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode exercer. Você está impedido de exercer. E o rapaz veio, o requerente veio desesperado. Não, eu não posso perder, porque o meu pai é meu motorista auxiliar. Eu falei assim, você já acabou de mostrar para mim 2 irregularidades. Então, cuidado, porque você está se complicando. Primeiro, você é sargento, né, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 2, motorista auxiliar não é para trabalhar todos os dias. O nome já diz, motorista auxiliar. E você está dizendo aqui para mim que o seu pai é quem exerce de fato a atividade econômica. Aí ele, então como eu posso resolver? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou perder? E aí entra a sensibilidade. Aí entra você tentar resolver o problema, deixar de acordo com a legislação e também ajudar ao requerente. E eu virei para ele e falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, a lei permite a transferência intervivos, tá? Então, eu posso autorizar a transferência da autonomia do táxi. Sua autonomia para o seu pai, até porque o seu pai já exerce como o seu motorista auxiliar. Mas primeiro eu preciso saber se o seu pai possui todos os requisitos necessários para atuar. Ele, não, tudo bem. Então, o pai dele tinha todos os requisitos, sabe, tinha todos os requisitos. Princípios, os princípios são, assim, no direito, princípio salva muito, porque às vezes você não tem a solução na doutrina, você não tem a solução na lei, e o princípio te ajuda. Então, eu dei aula de direito econômico, tinha os princípios da ordem econômica. Então, eu cansei de dar parecer justificando, às vezes, no princípio da ordem econômica. Esse rapaz que eu fiz a transferência intervivos, eu cheguei a invocar também princípios da ordem econômica na hora de opinar, porque o procurador, ele não toma decisão. Se achar o procurador, quando emite um parecer,
ele está tomando, né, ele está dando uma decisão. Não, o procurador, num parecer, ele opina. Ele vai opinar. E depois vai para o gestor competente dizer se acolhe ou não o parecer. Né? Nesse caso, era o chefe do Poder Executivo, era o prefeito. Então, eu consegui resolver o problema, porque ele estava desesperado com medo do pai dele perder a atividade, né? E o pai dele atuava realmente. O pai dele, lá tem uma cooperativa, o pai dele integrava essa cooperativa. Então, o pai dele preencheu todos os requisitos e foi possível permitir essa transferência inter vivos da autonomia do táxi desse rapaz para o pai dele. Então, eu acho muito importante, e hoje, eu não sei se é uma opinião minha, ou se vocês podem até mesmo concordar, eu vejo que muitos profissionais na área do direito estão perdendo essa sensibilidade, sabe? Às vezes visam muito o lucro. Eu falo, ó, ser servidor público, você não fica rico. Mas eu até brinquei com o Davi, que eu tenho viajado bastante ao Oriente Médio, eu falo, ó, mas dá para viajar para o Oriente Médio, né? Dá para fazer um passeio ali pelo Egito, pelos Emirados Árabes, né? Para Israel, dá para você viajar para o Oriente Médio. Eu pego e brinco. Porque ser servidor público, às vezes a pessoa vai pensando no salário, sabe? E tem cargos que os salários são altos, magistratura, Ministério Público, defensor, auditor fiscal, né? O salário é procurador da Fazenda Nacional, que os salários são bem altos. Mas eu acho que, além de você pensar na sua remuneração, nos seus vencimentos, você tem que ver se você tem o dom para ser servidor. Porque o nome já diz, servidor público. Você serve ao público. Você tem uma responsabilidade muito grande. Você tem postura. Por exemplo, às vezes você pode pensar, Rafael, você está exagerando. Mas você sabia que eu nunca fui numa festa da Procuradoria? Eu nunca fui numa festa. Não que eu não quisesse confraternizar com os meus pares. Não é isso. É porque, às vezes, dependendo do que aconteça, não é bom que você seja visto ali. Eu não gosto de parar em bar, porque eu fico assim, não. Já pensou se um requerente, eu toda séria ali, o requerente me vê com um copo de... Eu não bebo, tá? Mas vamos supor, me vê, assim, eu não bebo, não gosto de bebida alcoólica, mas tem uma coisa que eu às vezes gosto, que você vai falar, que coisa horrível, chope de vinho, né? Então, eu falo assim, já pensou? Pegou a Rafael, tá lá com um copo. Eu não acho isso legal, principalmente dentro do município. Então, dependendo de eventos, eu não vou. Bares, rarissimamente você vai me ver, exceto em Nova Iguaçu, tem um local que tem uma comida que já ganhou vários prêmios. É um botequinho, né? Então ali você vai me ver, mas eu vou estar comendo a comida daquele lugar que já ganhou vários prêmios, aquela comida de boteco, e eu amo aquela comidinha lá em Nova Iguaçu. Mas tem determinados lugares que eu evito, né? Posso estar exagerando, isso aí já é muito subjetivo, tá? Não que isso não demonstre competência da pessoa, não é isso, tá? Não é isso. Mas é porque eu levo tão a sério essa questão de servidor, porque eu acho que a minha conduta, né, a minha atitude tem que ser uma atitude que um munícipe, que um requerente não olhe e fala, é aquela doutora ali que o meu processo está com ela, poxa. Então, assim, eu procuro ter uma conduta reta, sabe? Procuro, é claro que a gente tem falhas, mas procuro seguir uma conduta de forma que dê exemplo. Se eu encontrar um requerente, se eu encontrar um município, ainda mais que o meu município é um município pequeno, todo mundo conhece todo mundo, sabe? Então, às vezes, eu não consigo conhecer todo mundo, mas as pessoas sabem quem você é, sabem o local que você trabalha. E ser servidor é se dedicar realmente, é pensar no melhor, o que é o melhor, sabe? É tratar as pessoas com muito respeito também. E isso é imprescindível, o respeito pelas pessoas. Respeito tanto pelos servidores que trabalham com você, quanto pelos requerentes, quanto pelos munícipes.
E isso é essencial dentro de um serviço público. Quando eu falei para vocês que eu passei por assédio moral, e até hoje eu tenho algumas sequelas do assédio, por exemplo, tudo meu é trancado. Ah, mas já mudou a gestão, graças a Deus eles saíram. Sim, graças a Deus eles saíram. Mas fica ainda algumas sequelas, como trancar. Eu tenho um armário, que são os processos que eu atuo, são inquéritos, são cópias de inquérito. Se sumir um processo ali, tem algum problema? Não, porque o Ministério Público ele tem os inquéritos, então é só eu pedir uma cópia. Mas tem ali a cópia dos ofícios que são expedidos por mim, pela minha procuradoria administrativa. Então, tudo meu é o quê? É um cadeadinho. E quem tem a cópia? A minha chefe, a minha gestora. A minha gestora, ela tem uma cópia. Então, e eu acho muito legal que hoje a procuradora-geral, às vezes, quando ela necessita abrir o armário para pegar algum processo, ela me liga. Ela fala, doutora, eu posso abrir o armário? Preciso do processo número tal. Aí eu falo, peraí que eu vou ver mais ou menos onde está o processo. Então, quem abre o armário, eu faço uma chamada de vídeo rápida, e eu até mesmo sei onde está o processo, eu falo, por favor, vai nessa fileira, o processo deve estar ali nessa fileira, do lado esquerdo. Então, isso foi o quê? Foi quando eu sofri o assédio moral. Porque, olha, assim, só quem já passou por isso sabe como é ruim, sabe? Você chegar no seu local de trabalho, e aí eu ficava até 8 horas da noite trabalhando. Eu ficava dentro da sede, dentro da prefeitura, até 8 horas da noite, porque eu não queria deixar nada, eu não queria deixar qualquer brecha para que o assediador pudesse vir em cima de mim e prejudicar o meu trabalho. Então, eu já cheguei a ficar 2 vezes trancada, porque o administrador do prédio foi embora, não sabia que eu estava no município, que eu estava no prédio. E aí, quando eu saí com tudo escuro, eu falei, meu Deus, tô trancada. Aí eu tinha que ligar, pedindo ao administrador do prédio para poder ir lá, abrir, porque eu ficava até 8 horas da noite, eu era a primeira a chegar nos dias do meu plantão. Então, eu era a primeira a chegar, a última a sair. Eu não podia ouvir o sapato de um dos assediadores chegando à procuradoria, que eu lembro até hoje da poc, 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 poc. Nossa, quando eu ouvi aquele poc, poc, eu já me tremia todinha, sabe? Assim, eu já me tremia todinha. Então, infelizmente, eu passei por essa experiência, mas o lado positivo foi que eu me fortaleci. E eu resolvi o problema, digo para vocês, que eu não recorri juridicamente, eu mantive a calma, né? Foram meses terríveis, mas eu mantive a calma. Minha família foi fundamental, família e um outro amigo que trabalhava comigo também, foi fundamental para me ajudar nesse processo do assédio. Passar por isso, né? Passar pelo assédio. Então, minha família me ajudava muito. E o que eu fiz por eles, falei, o que eu vou fazer? Eu tinha um amigo que era promotor de justiça, conversei com ele me deu algumas orientações, falou, não, tenha calma, isso vai passar, aguenta mais um pouco. E até que teve o dia que, felizmente, né, graças a Deus, felizmente, eles foram exonerados do cargo. E eu estava lá para ver o dia da exoneração. Esse foi o melhor, foi a melhor parte. Eu lembro que foi numa quinta-feira também, e quinta-feira não era dia do meu plantão. E sabe quando você sente assim, vai trabalhar hoje? Sentia Deus falando, vai hoje, vai trabalhar. E eu falava, desculpa, eu tô até contando coisas bem particulares, eu não sei nem se vocês querem ouvir isso, mas eu acho que foi uma coisa, né, que foi positivo. E quinta-feira não era um dia do meu plantão, não era. E eu senti como se Deus falasse assim, vai trabalhar. E eu não dirigia nessa época, né? Não dirigia para Mangaratiba, não pegava Rio Santos. Então, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, porque o ônibus passava... obrigada! Porque o ônibus passava na esquina da minha casa 5h45. Então, eu acordava 5 horas da manhã, ia para o ponto de ônibus, 5h45. Às vezes, eu fazia meu pai comigo, porque eu tinha medo. A minha rua era deserta, e pedia meu pai para ir comigo no ponto. E nesse dia, sabe quando você acorda bem? Você acordei 5 horas da manhã bem, e Deus falando assim, vai trabalhar hoje? Aí eu, mas tá, eu tinha um compromisso. Aí
Aí eu falei assim, vou adiar o compromisso, depois eu liguei para a pessoa que eu tinha um compromisso, a pessoa falou, não, tudo bem, não tem problema. E eu cheguei, tipo, 8 horas da manhã, no local de trabalho, e muito alegre, sabe? Eu falei assim, nossa, hoje vou adiantar o meu trabalho e tal. Aí, de repente, vem uma amiga correndo e fala assim, Rafaele, o Tício caiu. Tô botando aqui o nome fictício. O Tício caiu. Eu falei assim, o Tício caiu? Mas o Tício caiu como? Ele se machucou? Eu ainda perguntei se o assediador tinha se machucado. Eu falei, mas ele caiu da escada? Porque o meu setor é no 2º andar. Eu falei, mas ele caiu da escada? Não, Rafael, ele caiu. Eu falei, eu não tô entendendo. Ele caiu em casa, ele caiu aqui, ele caiu como? Ele caiu! Eu falei, caiu? Ele foi exonerado. Olha, a minha amiga dizia que meu sorriso vinha daqui a aqui. E quando ele chegou para trabalhar, ele chegou furioso, sabe? Ele trabalhava com a esposa dele, ele era o gestor, a esposa era sub. E aí eles chegaram naquela agonia, naquele transtorno, invocados, e a minha amiga falava, para de rir. Eu falei, eu não tô rindo. Ela, mas você tá com um sorriso daqui a aqui. Então disfarça. Eu falei, mas eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu falei, não tem como, você tá com uma expressão de riso no rosto, tira essa expressão de riso no rosto. E eu falava, então eu vou fazer uma cara triste. E ela, mas não tá funcionando. Eu falei, mas não consigo, então... Né? Então, assim, graças a Deus me proporcionou ir para ver a queda do assediador. Né? Mas, assim, não fiz nada. A única coisa que eu fiz por eles, e aí conto para vocês uma experiência pessoal, para quem crê, eu orava por eles. Orava por eles e pedia todos os dias para Deus, sabe, para Deus iluminar a vida deles, dar direção para eles, para que viesse uma pessoa boa ali para ser o gestor daquela pasta, porque procurador-geral, ele tem status de secretário. Tá? Ele atua como se fosse um secretário. Ele pedia um gestor bom, uma pessoa um líder, uma pessoa que soubesse liderar, uma pessoa que soubesse agir, e graças a Deus veio até depois um gestor, uma gestora muito boa até, que ficou no comando. Mas eu falo para vocês que é uma experiência muito difícil, sabe? Porque eu tenho um amigo que eu fiquei com as sequelas de trancar tudo, então tudo meu é trancado, minha gaveta é trancada, meu armário é trancado, só que eu conseguia desabafar, eu conseguia chorar, mas não chorava na frente deles, tá? Não façam isso, por favor. Eu chorava em casa, chorava com a minha mãe, chorava com meu pai, chorava com a minha irmã, chorava com meu amigo, mas na frente deles, nunca. E, então eu conseguia desabafar, né? Aquilo que eu estava, tudo de ruim que eu estava passando, eu conseguia. Meu amigo já não conseguia, que meu amigo também pegou, não na intensidade que eu e uma outra servidora passamos. Mas esse meu amigo, que também era procurador efetivo, ele pegou um pedacinho e ele desenvolveu uma depressão. Por ver todas as questões, tudo o que aconteceu, ele desenvolveu uma depressão. E ele não podia ouvir o nome da pessoa. Ele passava mal quando ia trabalhar. Então, assim, o assédio moral, ele é muito ruim por causa das sequelas, né, que causa naquela pessoa que está sendo lesada, que está sendo, né, a quem o assédio está sendo direcionado. E contando da sensibilidade que eu falo na atuação como advogada do município, eu tenho um caso que eu ia muito a Angra, porque a tutela coletiva que atua lá em Mangaratiba, a sede fica em Angra. Já chegou a ser em Itaguaí, depois passou para Angra. E uma vez eu fui com um motorista entregar um documento no MPF, no Ministério Público Federal. Quando foi 2 minutos ou menos do que isso. Quando eu entrei, assim, e saí muito rápido, eu fiquei procurando o motorista. Eu falei, ué, cadê ele? Onde é que ele foi? Né? Aí vem ele nervoso. Eu falei, onde é que você estava? Eu fui deixar um idoso ali. Eu falei assim, deixar o idoso aonde? Quem é o idoso? Tá carregando pessoa estranha dentro do carro? Não pode. Ele, não, eu atropelei o idoso. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu atropelei o idoso. Eu falei, como que você conseguiu atropelar um idoso nessa rua?
Aí ele, eu fui dar ré, o idoso estava atrás. E eu acabei encostando nele. Aí eu fui para o hospital. Primeira coisa que vem à mente de um advogado do município. Quero ver quem adivinha. O que vem? A primeira coisa que vem à mente de um advogado do município. Ninguém vai chutar? Pode abrir o microfone, pode chutar. Atropelamento com carro. O que acontece? Um carro do município. Responsabilidade civil do município. E eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, responsabilidade civil do município, isso vai dar um problema. Então, eu fui ao hospital, eu acolhi o idoso, fiquei com o idoso até ele ser atendido. Entrei na sala para conversar com o ortopedista. Ah, esqueceu? Entrei na sala para conversar com o ortopedista. E assim, eu falei para o motorista, você tem que levantar, agradecer muito a Deus, porque o idoso tinha plano de saúde, né? Aí eu fiquei o tempo todo acolhendo o idoso, porque o idoso gosta de ser acolhido, né? E o idoso ficava assim para mim, você tem que ligar para minha esposa, a minha esposa tem que saber disso. Ele ficava o tempo todo, você tem que ligar para minha esposa, a minha esposa tem que saber disso, ela tem que saber o que aconteceu. Então eu peguei o telefone e comecei a ligar, e aí liguei para a esposa, eu falei, a senhora é a Maria, esposa do seu João? Ela, não, minha filha, eu não sou mais casada com ele, nós nos divorciamos. Falei, meu Deus, aí entra o advogado psicólogo, né? Porque eu acho que aquele idoso queria chamar a atenção da ex-esposa por algo, ele foi atropelado, então ele queria que a ex-esposa soubesse. Aí eu falei, não, já liguei para ela, já tá tudo certo, já liguei. Aí depois consegui o contato do filho, expliquei para o filho tudo o que tinha acontecido, mas não falei quem eu era, não disse que era o carro do município, eu não falei nada. Fiquei, falei, aconteceu um acidente com seu pai, infelizmente foi dar ré, seu pai passou por trás, ele está bem, eu estou aqui com ele no hospital, ele vai ter só que usar uma botinha. E aí o motorista comprou todos os remédios do idoso e chegou na hora de comprar a bota. Aí o motorista me ligou e falou assim, doutora, o idoso tem que usar uma botinha. Só que eu não tenho dinheiro para comprar a bota. Eu falei, não seja por isso. Eu pago a bota do idoso. Olha só, eu pago a bota. Então, eu dei o dinheiro para comprar a botinha do idoso. Aí o motorista falou assim para mim, doutora, quando sair o pagamento, eu pago a senhora o valor da botinha. Isso já tem uns 4 anos. Eu estou até hoje esperando o valor da botinha. Né? Ele não me pagou. Mas eu também esqueci, eu nem lembro do rosto do motorista, sabe? Assim, não lembro. Eu só lembro que eu fui até o gestor dele, ao superior, pedindo para que ele não fosse exonerado. Eu falei, não exonera ele não teve culpa, eu estava dando ré. Eu nem vi, né? Mas eu falei, não teve culpa, não exonera. Ainda pedi para que ele não fosse exonerado, para que ele não... porque ele era comissionado. Mas ele não arcou, depois ele não me restituiu no valor da bota, mas não tem problema. O certo é que resolvemos o problema daquele senhor, ajudamos e não criamos um problema para o município, né? Que a minha preocupação também era criar um problema para o município, então nós conseguimos resolver a situação. Eu lembro que depois o filho dele me ligou, porque ele estava precisando de mais medicação, e o filho dele acabou me ligando, achando que eu tinha atropelado o pai dele. Eu falei, não fui eu que atropelei seu pai, não. Eu só prestei toda a assistência a ele. Quem foi o fulano e tal, né? E aí, não, tudo bem, né? O filho dele é até muito simpático, sabe? O filho dele é muito simpático, muito cortês também, educado, porque numa situação dessa, hoje em dia, as pessoas estão mais agressivas, né, mais violentas, e o filho dele não, em momento nenhum, o filho dele muito educado, conversei com o filho dele e tal. Então, esse foi um dos episódios que aconteceu comigo, e eu ali o tempo todo pensando em resguardar os direitos do idoso, mas também proteger o meu município, né, mas deu tudo certo, graças a Deus, ainda bem que o idoso não chegou a quebrar nada,
pequena fratura e tudo terminou bem. E uma outra questão também que aconteceu, que eu acho interessante conversar com vocês, que uma vez eu estava saindo do prédio ali da prefeitura e já eram 8 horas da noite. E o administrador, ele estava no distrito de... Ele era do distrito de Muriqui e eu tenho casa em Muriqui. Então, deixa eu só pedir, o rapaz... tem alguém com o microfone ligado, já fechou. Então, eu pegava, às vezes, uma carona com o administrador para ir para Muriqui. Nisso que eu estou saindo, eu sempre fico muito atenta às conversas. Eu vejo, e no prédio, se tem alguém no prédio, o guarda municipal não pode ir embora. Então, os guardas, eu acho que até ficavam irritados comigo, porque dia de segunda eu saía às 8 horas da noite, o guarda tinha que ficar ali até eu ir embora. E o administrador do prédio também, porque ele que trancava. Mas ele era gente boa, ficava comigo ali, e depois ainda me dava uma carona. Eu tô saindo do prédio, eu escuto o guarda municipal falando com o administrador. Falando alguma coisa e apontaram assim para a praça. Quando eles apontaram para a praça, eu vi um rapaz deitado no banco. Poxa, eu fui dar assistência, né? Aí eu virei e falei, seu Tício, o que aconteceu? Falei para o administrador, seu Tício, o que aconteceu? Ele, não, o guarda municipal disse que veio alguém do hospital carregando esse rapaz na cadeira de rodas e deixou ele no banco. Falei, como assim? Impossível, não pode. Não tem, peraí, violação da dignidade da pessoa humana, responsabilidade civil do município, que isso? Não pode. Não, falou que deixou ele sim. Então, eu peguei e liguei para o secretário de saúde. Daí a importância da procuradoria, ela ter uma boa interação com as secretarias. Você tem que ter uma boa comunicação com os gestores. Porque problemas se resolvem com um telefonema. Às vezes, ofício, requerimento, as coisas não funcionam. E quando você tem uma boa interação, uma boa comunicação, um telefonema resolve o seu problema. Liguei para o secretário de saúde, ele não me atendeu. Depois que eu cheguei a casa, depois de um tempo, ele me retornou. Ele falou, oi, doutora, aconteceu alguma coisa? A senhora me ligando tarde? Eu peguei e falei, eu recebi uma notícia de que o hospital, alguém do hospital, se dirigiu até a praça com um jovem na cadeira de rodas e deixou ele no banco da praça. Aí o secretário, eu vou averiguar essa questão, doutora, peraí. Aí foi entrar em contato com o diretor do hospital e o diretor falou, não, isso não pode, isso viola os direitos, viola o direito médico, isso causa a responsabilidade do médico perante o conselho, não pode. E eu, bom, então, se o diretor está afirmando, pode ser que realmente isso não proceda, né? Essa questão não exista mesmo isso. Mas eu tinha um bom gestor, eu tinha um bom secretário. E ele foi diligenciar. Ele foi até a praça. E chegou lá, se deparou com esse rapaz. E realmente era verdade. Olha o que aconteceu. Esse rapaz, ele era dependente químico. Ele teve uma crise de abstinência. Foi parar no hospital. Teve alta e não tinha para onde ir. Porque além de ser dependente químico, ele era pessoa em situação de rua. Então, por ele não ter para onde ir, ele afirmou que ele pediu ao hospital para que o deixasse na praça, que ele ia passar aquela noite na praça. Isso era um período de junho ou julho. Lá é muito frio esse período de junho e julho. Junho, assim, final de maio, junho, julho. É muito frio a cidade, sabe? Muito frio, porque lá é serra e mar. Então, o frio é maior. O que o secretário fez? O secretário me ligou. Ele, doutora, é verdade, o que eu faço? Aí que entra, né, a parte positiva de já ter ajudado, já ter atuado na assistência. Eu falei, volta com ele para o hospital, não deixa ele passar a noite, tá? Vê uma forma, uma sala, algum setor que ele possa ficar no hospital. E
o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele é a porta de entrada para a população em situação de rua. Então, você vai fazer o seguinte, o CREAS abre 8 horas. Assim que o CREAS abrir, antes disso, já entra em contato com o gestor da pasta da Secretaria de Assistência para que possa falar com o coordenador do CREAS. Porque o CREAS, ele tem que tentar fazer a busca ativa da família. Ele tem que tentar achar a família daquela pessoa que se encontra em situação, né, que está ali como população em situação de rua, para tentar inserir aquela pessoa novamente na família e fazer todo um acompanhamento desse núcleo familiar. Então, temos que acionar o CREAS. E também ver se existe rede, e aí quando eu falo rede, é porque geralmente as secretarias, esses centros de referência, eles têm apoios, tem uma instituição de acolhimento, ou tem convênios, ou tem contrato, assim, tem convênios com essas pessoas, com essas instituições que você pode encaminhar, né, quem precise. Eu falei, vê se tem também, vê se ele quer receber tratamento, vê se ele quer um tratamento, porque lá no município, quem é dependente químico pode fazer acompanhamento no CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e drogas, isso já é da área da saúde também, esse tratamento é feito pela Secretaria de Saúde, nesse CAPS para álcool e drogas, pode encaminhar essa pessoa também para fazer acompanhamento, só que seria um acompanhamento ambulatorial, não tem internação, não tem um acolhimento institucional, né? E, nossa, deu super certo, aquele rapaz encontraram uma instituição para acolher ele quis ser acolhido, foi levado a essa instituição para poder fazer acompanhamento, tratamento para o uso de drogas. Já pensou se ele me conta a história, narra a história e eu deixo passar? Eu falo, não é comigo, não é, coitado. Não é, coitado. Então, eu não sei como ele ficou, não sei se ele fez o acompanhamento até o final, se ele conseguiu se livrar do vício, eu não sei. Mas eu sei que foi dada uma oportunidade para ele, por um simples telefonema, por uma simples atitude, tanto não só minha, mas também com o secretário, a sensibilidade do secretário. Então, é aquilo que eu falo. Dá para dar um telefonema? Telefona. Dá para praticar uma ação? Pratica. Porque você pode mudar a vida de alguém por um simples ato. Né? Um simples ato você pode mudar. Então, evitamos que ele dormisse que ele dormisse no banco da praça. Foi proporcionada a ele, né, uma oportunidade. Então, foram assim, 2 histórias bem legais que aconteceu no município. E que eu pude estar intervindo pela experiência de atuação anterior dentro da assistência, por estar atuando. Gente, eu não sei se eu estou falando demais, não sei se vocês estão gostando. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso... vocês têm pergunta? Eu nem sei se eu já posso abrir para pergunta, se volta para o professor Davi. Vocês têm alguma curiosidade? Deixa eu abrir aqui o chat. Doutora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Primeiro, eu queria agradecer muito, assim, toda a abordagem que você fez, a forma como você contou que agiu sempre com humanidade, sensibilidade, porque eu acho que num cargo como esse, você está lidando diretamente com as pessoas e com a vida delas o tempo inteiro, né? Então, eu fico feliz, assim, do modo como você passou essa questão de saber lidar com essas questões, não simplesmente, estou aqui no meu cargo e eu não ligo muito para o que está acontecendo, eu vou deixar de acontecer porque não tem a ver com a minha vida. Então, eu achei bem interessante assim, a abordagem que você trouxe. E quando eu vi o seu currículo, eu fiquei interessada nessa questão do seu mestrado em psicanálise, saúde, que é uma abordagem que eu adoro, assim, eu adoro essa questão de psicologia e tudo mais. Eu tenho vontade de futuramente pegar essa questão da graduação em Direito e mesclar com essas questões de psicologia e psicanálise.
Então, eu queria saber em que momento esse seu mestrado te ajudou nessa atuação no cargo da procuradoria, assim, sua experiência em relação ao seu mestrado que você fez. Isso. Vou contar para vocês como eu optei por fazer o mestrado em psicanálise, saúde e sociedade. Eu, como professora de graduação, eu já tinha pós-graduação em direito público e tributário. Só que não é o suficiente. Né? O interessante é que você faça um mestrado. Se você já é mestre, é interessante que você faça um doutorado. Então, eu estava estudando para concurso e havia necessidade, por causa de ser docente na universidade, de sair da pós-graduação, né? Eu não tinha que já fazer o mestrado. E eu falei assim, bom, eu estou estudando para concurso e fazer um mestrado em Direito é um concurso. E eu queria universidade pública. Eu queria uma universidade pública fazer um mestrado em Direito na pública. E eu falei, é praticamente um concurso. Falei, Então, eu falei assim, e não dá para estudar para concurso e estudar para o mestrado em Direito. São propostas diferentes, estudos diferentes. Então, eu falei o seguinte, quem sabe direito, quem só sabe direito, nada sabe. Então, aquela pessoa que faz direito e só fica presa, né, nas questões jurídicas, nada sabe. Eu vou mudar de área, vou ver se é possível. E eu sempre fui fascinada por psicanálise, sempre achei assim muito legal o estudo da mente, do comportamento humano. Eu entrei no site da CAPES, comecei a ver os mestrados que tinham nota boa, né? Nota 4, nota 5. Comecei a ver, falei, não, vou começar a selecionar, porque para fazer um bom mestrado que tenha uma nota boa. Então, a nota máxima é 5 e você tem a 4. Então, procurei ótimo e excelente. Quando eu estou pesquisando aqui no Rio, eu me deparei com o mestrado em psicanálise, saúde e sociedade. Eu falei, será que eu consigo fazer um link com o direito? Fui, aí vi que a Universidade Veiga de Almeida, na época, ela tinha uma nota excelente, que era a nota 4. Fui conversar com a coordenadora do mestrado. E ela falou, e nessa época eu atuava no CREAS em Nilópolis. Então, na minha primeira atuação, era perfeito. Quando eu comecei, por exemplo, meu trabalho de conclusão do curso foi ligado a adolescente. Eu falei sobre adolescentes em conflito com a lei. Eu atuava no CREAS em Nilópolis, então eu trabalhava com pessoas que eram vítimas de violência. E aí, qualquer tipo de violência. Seja estupro, maus tratos, abandono, o que for. E eu, conversando com ela sobre a minha atuação dentro da assistência, ela falou, nossa, tem relação sim. Tanto que depois, quando eu concluí o mestrado, eu estava concluindo, a Emerge, ela tinha um fórum de debates entre direito e psicanálise. Na minha turma tinha um advogado de direito de família. O que eu fiz? Eu peguei um caso do CREAS, que foi um caso que me chamou muita atenção. Foi o seguinte, eu entrei na sala de espera para as pessoas serem atendidas, eu vi um garotinho que ele deveria ter aproximadamente 9 anos. E aquele garotinho, ele tinha um cabelo cortado, que era o símbolo da Nike. E ele chorava, muito nervoso e chorando. Me chamou a atenção, porque ele estava nervoso e estava chorando. E eu fui conversar com as técnicas, com a psicóloga e com a assistente social, e elas me contaram o que tinha acontecido. Foi o seguinte, uma menina que deveria ter seus 10 anos, chamou 4 coleguinhas, 4 meninos, para ir para uma sala onde não tinha ninguém. E ali eles começaram a praticar atos sexuais. Começaram a esfregar o corpinho no outro, passar a mãozinha e tal. Um subiu no outro, assim, né? E uma professora pegou. Quando a professora pegou, o que a professora fez? Você está diante de 5 crianças. Isso que me deixou revoltada. 5 crianças. A idade média, 9, 10 anos.
chamou essas crianças, esses meninos de abusador, sabe? Olha o significante. E aí o significante é a fala, é a escuta dessa criança. E achou aquilo um absurdo, sabe? Ela praticamente criminalizou essas crianças de 10, 9 anos. E ao invés de estudar o caso, saber o que está acontecendo, sabe? Por que a menina fez isso? Por que os meninos fizeram isso? O que está acontecendo? Estudar o núcleo familiar, chamar o núcleo familiar, conversar, o que está acontecendo? Será que viram alguma coisa? Né? Porque a criança é muito sensível, o toque, a pele, né? Excita, é gostoso, é prazeroso. Então, assim, faltou estudo e conhecimento. E o pior de tudo não foi só isso. O pior de tudo foi a postura do Conselho Tutelar. Eles foram encaminhados para o Conselho Tutelar. Quem abraçou, o conselheiro responsável por esse caso, sabe o que ele fez? Ele transferiu as crianças de turno. Ele obrigou que os pais mudassem os meninos de turno. E eu achei aquilo um absurdo. Eu não me contive com aquilo. Eu fiquei revoltada, sabe? Porque esse menininho que tinha o símbolo da Nike, ele passou a fazer xixi na cama. Ele não dormia. Ele foi afastado. Ele passou por um constrangimento. Ele foi afastado dos coleguinhas dele. Ele foi chamado de abusador, tendo apenas 9, 10 anos de idade. Ele regrediu fazendo xixi na cama. E então os meninos foram penalizados, sim, foram penalizados, enquanto você tinha que abraçar aquelas crianças, tanto a menina quanto os meninos. E quando eu fiquei sabendo do caso, eu falei assim, achei o link, vou falar sobre sexualidade. E onde é que você pode falar sobre isso? Psicanálise. Né? Então, foi assim, onde encaixou perfeitamente. Então, a minha dissertação de mestrado foi falar realmente sobre essa linha tênue, né? O que é abuso e o que é uma brincadeira infantil. É claro que eu limitei o meu estudo a somente falar esses casos envolvendo crianças, tá? E adolescentes. Para mim, não existe brincadeira sexual quando um adulto participa, entendeu? Então, assim, fiz questão de limitar entre crianças e adolescentes. Maneira alguma, não existe brincadeira sexual quando você envolve um adulto, nada disso. Ficou na esfera do Estatuto da Criança e do Adolescente, comparação com o direito penal, o que se entende por brincadeira sexual infantil, quando que é abuso, né? E assim, o termo abuso sexual, você não é crime, não tem, né, no nosso Código Penal, assim, esse tipo penal com o nome abuso sexual. Mas aí eu expliquei e falei sobre o que seria uma brincadeira, o que seria a brincadeira sexual infantil na psicanálise, como o direito ver, né, para o direito como é essa questão, como é para a psicanálise, como é para o direito. Então, eu trabalhei em cima disso a partir de um caso no CREAS. Na procuradoria, confesso para você que eu ainda não trabalhei com as questões da psicanálise, né? Exceto quando você vê que a psicanálise trabalha muito com aquelas pessoas que gostam de poder, né? Aquela pessoa que gosta da autoridade, gosta do poder. A psicanálise ajuda você a visualizar ali com as pessoas que você está lidando. Mas atuei bastante com isso, foi quando eu na assistência, foi na fase da assistência social. E o professor Davi, ele foi meu examinador. Ele foi meu examinador, porque tinha que ter alguém do direito também. Não era possível ter na minha banca só pessoas ligadas à psicanálise. Então, a universidade convidou o professor Davi para participar da banca. Muito obrigada, doutora Rafaele. Está sendo ótimo ouvir a senhora falar. Eu mandei um formulário para as pessoas fazerem algumas perguntas. E aí, uma das perguntas que chegou foi como você se direcionou para essa área da Procuradoria Municipal. Você tinha isso como objetivo quando começou a estudar para o concurso? Como é que foi, mais ou menos?
E assim, quanto tempo, né, mais ou menos, foi necessário que você ficou estudando para o concurso até conseguir passar? Você falou um pouquinho disso no início, Então, mas... eu já estudava há um tempo. Oi, desculpa. Mas assim, acho que, não sei se a pessoa não estava aqui ainda, mas é bom para a gente entender mais como essa questão do concurso em si, né? Uhum. Eu já estudava para concurso, né? Eu estava estudando e, assim, tempo, eu não sei te dizer exatamente, porque eu estudava, eu não era aquela pessoa que estudava 24 horas, ficava o dia inteiro estudando. Não, eu dava aula e fazia curso, porque meu objetivo era ingressar no serviço público, né? Quando eu fiz a faculdade de Direito, tem algumas pessoas que querem advogar. Eu tenho uma amiga que fez a faculdade, ela sempre falou: quero advogar, quero advogar. Eu não, eu já queria o serviço público. E o que aconteceu? Eu já vinha estudando um tempo, quando eu vejo que eu precisava sair do cargo comissionado, eu falava: não tem mais jeito, eu preciso passar, eu preciso sair do cargo comissionado, isso aqui não é mais para mim, eu não quero mais isso para minha vida. E eu confesso para você que quando eu entrei para a procuradoria, eu fiquei um pouco perdida inicialmente, porque eu não sabia o que fazia um procurador. Eu lembro que eu comecei a pesquisar os concursos que estavam abertos. E um dos concursos era para a procuradoria. Então eu falei: vou fazer, né? Eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou fazer. Então não era exatamente um cargo que eu almejava. Foi a oportunidade que eu tive. E é um fato que eu falo para vocês. É uma oportunidade que eu tive e que hoje eu amo. Hoje eu adoro. Gosto muito. É o que eu falo para você. Às vezes a pessoa quer ser juiz. Então vai estudar, vai fazer só prova para juiz. Enquanto que se ela passar para defensor público, ela vai amar o cargo de defensor. Que depois, de repente, não vai nem mais querer ir para a magistratura. Então, a oportunidade. Tem oportunidade. Os concursos, as matérias são compatíveis? Faça todos. E a minha mãe sempre falou isso comigo. Não só a minha mãe, como um desembargador chamado Glioche. Eu estudei com o professor Glioche, tenho uma admiração muito grande pela família Glioche. A Patrícia, que é a filha dele, me ajudou muito no meu processo de aprovação na OAB. Eu sou muito grata a essa família pela ajuda que eles me deram. Então, o professor Glioche sempre falou: faça tudo. Né? A matéria é compatível. Então, por exemplo, magistratura, defensoria, MMP, as matérias são compatíveis, embora os posicionamentos sejam diferentes, mas você tem que saber de qualquer forma. Se você vai fazer uma prova na magistratura, você tem que saber o posicionamento adotado por um defensor, né? Por um livro de um defensor, por um livro de um promotor de justiça, pela doutrina de um, doutrina do outro. Então, ele falou: é compatível, as matérias são similares, é compatível, cai a mesma matéria nos concursos? Faça. Porque, às vezes, você não vai ser aprovado naquilo que você almeja, mas você vai ser aprovado numa outra carreira. Entra, vai, que você pode gostar. Né? Vai, se você gostar. Se você gostar, maravilha. Se você não gostar, exonera e continua estudando. Só que também, quando você entra no concurso, você não pode parar de estudar. Você tem que continuar estudando. Você fala: vou parar de estudar. É claro que o ritmo diminui. E uma coisa negativa que às vezes acontece é que você se acomoda no cargo. Porque aí você começa a ganhar um salário bom, né? Então você ganha uma função gratificada, incorpora, depois você ganha bônus, seu salário cresce, aí você ganha triênio, né? Aí você depois muda de classe. Então você acaba se acomodando. Eu confesso para vocês aqui que eu me acomodei um pouquinho. Só que Deus fala o tempo todo para mim: sai da área de conforto, sai da zona de conforto, porque eu não quero você até o final da vida na procuradoria. Você sabe onde é que eu quero você, então volta, né, sentar o bumbum na cadeira e estudar. Então, voltando aqui à pergunta, meu sonho não era ser PGM, não era o meu objetivo, mas eu aproveitei a oportunidade. E graças a Deus, né, eu tive a felicidade
de gostar dessa oportunidade. Embora eu tenha passado por muitas situações difíceis, hoje, né, quando eu paro, quando o meu trabalho me proporciona algo muito legal, eu paro e eu penso o seguinte, nossa, eu passaria por tudo novamente, sabe? Pelo assédio, eu passaria, não tinha folha, não tinha, tinha época que eu e meu amigo, nós comprávamos a tinta da impressora, era uma semana ele e uma semana eu, então a gente revezava, cada semana a gente ia lá e abastecia o cartucho da impressora, porque não tinha tinta, então eu falo, poxa, todas as coisas ruins que nós passamos, trabalhar até 8 horas da noite, sabe, ficar o tempo todo assim, trabalhando, passar final de semana, às vezes, fazendo peça ou fazendo parecer. Quando eu olho, às vezes, o que o trabalho proporcionou depois, eu falo, valeu a pena, sabe? Valeu a pena todo o sacrifício. Eu confesso para vocês que eu hoje ainda sou um pouquinho muito ligada. Eu perdi a minha mãe no ano passado, infelizmente. Mas, assim, eu sempre tive o privilégio de ter bons conselheiros. Minha mãe e meu pai sempre foram excelentes conselheiros. Então, coisas que eu falo para vocês, às vezes o seu pai e a sua mãe, e minha irmã também, minha irmã é da área do direito, é advogada. Hoje minha irmã atua na Procuradoria Geral do Estado, mas ela atua no INEA, né? Ela trabalha na Procuradoria, mas no INEA, e ela é brilhante. E minha irmã, às vezes, eu vou chamar minha irmã, falo, Marta Mariana, o nome da minha irmã, e eu falo, me ajuda aqui, o que você acha? É sempre muito bom você ter bons conselheiros, pessoas que você possa confiar. Também tem um professor que se tornou meu amigo, também é um grande conselheiro. Então, na área do direito, não importa, não tenha vergonha, sabe? Às vezes você não tem o conhecimento, deixa a vaidade do lado. Na nossa carreira, você vai encontrar muitas pessoas vaidosas, mas a vaidade não vai te levar a lugar nenhum. Você fica, eu tenho medo de ser chamada de burra. Não, burrice é você fazer errado. Então, pergunta, consulta. Se você conhece alguém que sabe mais do que você, não custa você dar um telefonema, não custa você pedir uma opinião. Seus pais, às vezes, não sabem direito, né? Não têm o conhecimento jurídico, mas eles têm vivência, eles têm experiência. Então, quantos conselhos para resolver problemas da procuradoria a minha mãe não me deu, sabe? O meu pai não me deu. Então, assim, muitas vezes, vai por essa linha, Rafael. A minha mãe detestava a palavra não. Minha mãe brigava muito assim comigo. Você diz muito não, para de dizer o não, tira o não da sua vida. Porque para minha mãe tudo tinha que ter solução, sabe? Minha mãe sempre achava que todas as coisas tinham que ter uma solução. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Seus pais são os seus melhores conselheiros. Pode não entender nada de direito civil, pode não entender nada de posse, pode não entender nada de direito administrativo, mas tem experiência, tem vivência, e isso conta muito, essa experiência e essa vivência. Não sei se eu respondi a pergunta do colega, espero que sim, mas se não respondi, não tem problema, complemento. Doutora, tem uma pergunta aqui no chat do Antônio Francisco da Silva Dias, aí eu vou ler, tá? Ele disse assim, doutora, parabéns pela postura, certamente ela é diferenciada e a acompanhará por toda a sua carreira, que ela seja contagiante. Ele falou assim, pois estamos precisando de cada vez mais que os servidores tenham empatia com os colegas e os munícipes. No seu município, o procurador-geral é escolhido entre os concursados ou é um convidado por indicação política? Essa foi a pergunta dele. Bom, na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, só pode ser procurador-geral efetivo, tá? Procurador concursado. Por exemplo, no meu município, não. Quem vai dizer isso é a lei que estrutura a carreira de procurador. Então, no meu município, pode ser procurador-geral tanto um procurador de carreira efetivo, que tenha feito concurso, ou um terceiro, alguém que não fez concurso, que é indicado pelo chefe do Poder Executivo, que é indicado politicamente. Pode ser.
Eu confesso que lá no município, às vezes, eu prefiro que venha alguém de fora, porque quem era de dentro fez besteira. Então, que não me escutem, né? Que não escutem isso. Mas a experiência que eu tive não foi legal, como eu comentei com vocês. Doutor, outra pergunta que chegou aqui pelo formulário é: quais são os conhecimentos mais importantes que o procurador tem que ter e quais são as áreas que ele mais atua? Procurador tem que entender muito de direito administrativo, civil, processo civil, sabe? Então, eu vejo, assim, que para atuar na procuradoria é indispensável. Direito do trabalho, você também tem muita demanda. Por quê? Porque você tem servidores que ingressam na administração pública por contrato, tem terceirizados, então você vai acabar lidando com o direito do trabalho. Então, vou incluir o direito do trabalho também, tá? Agora, civil, processo civil são as maiores demandas, e direito administrativo. Direito administrativo também, assim, eu coloco para você, em primeiro lugar, processo civil, direito administrativo, depois vem o direito civil e o direito do trabalho. São áreas, assim, você tem que ter um conhecimento profundo, tá? Meu município, ele é muito ambiental, tá? Se você perceber, tanto que o nome é Costa Verde, né? Ela é um dos municípios que integra a Costa Verde. Então, ter uma boa noção também no meu município de direito ambiental é importante. Também é muito importante para você conseguir auxiliar no sentido de evitar uma lesão ao meio ambiente, né? Conseguir ver uma solução para o caso. Então, coloco para o meu município, eu também vou incluir agora o direito ambiental. E a demanda de direito administrativo é o tempo todo é demanda de direito administrativo, o tempo todo. Responsabilidade civil, então, nem se fala. Tudo eles querem indenização, sabe? Tudo é indenização. E às vezes você pega juiz que defere tudo. Então, assim, é muito complicado. Tá? Respondi o colega? Foi? Sim, acho que sim. Não sei se ele está aqui, mas qualquer coisa é só mandar no chat também. Uhum. Doutora, agora é uma pergunta minha mesmo. O procurador municipal, ele tem alguma prerrogativa? Tem. Eu estou aqui com a nossa leizinha, e a lei ele diz todas as prerrogativas, né, do procurador municipal. No caso, a gente tem a lei complementar 31, tá vendo? É uma leizinha que ele diz todas as prerrogativas do procurador municipal. Mas, na verdade, também você vai ter prerrogativas quando é a Fazenda Pública atuando em juízo, né? Então, tem a vantagem dos prazos com relação a quando é a Fazenda Pública, não corre revelia também contra a Fazenda Pública. E a sua lei, ela vai dizer, a lei que vai regulamentar a carreira do procurador, e aí eu falo para vocês que isso é muito subjetivo, porque vai depender do município, vai depender do estado, porque assim como você tem o procurador do município, que é o advogado do município, você tem o procurador do estado, que é o advogado do estado. Então, você vai ter a lei que vai dizer todas as prerrogativas, tudo que você pode fazer. Por exemplo, o procurador-geral, ele pode pedir para qualquer processo que esteja em qualquer secretaria vir para as mãos dele para ele analisar, para ele ler o processo, ter conhecimento do processo. Então, mas não é competência, não é algo da procuradoria, não importa. Ele pode requisitar o processo, tá? Por exemplo, uma vez aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei muito chateada. Eu precisava ter conhecimento de uma contestação, embora não seja a minha área. Minha área hoje ela é administrativa, eu atuo com as irregularidades, com as requisições do Ministério Público, eu tento evitar uma ação civil pública, eu procuro resolver aquela irregularidade de forma administrativa para aquilo não virar uma ação civil pública, não virar uma improbidade do gestor ou uma improbidade do próprio chefe do Poder Executivo ou do secretário. E eu precisei de uma contestação, porque eu queria ter conhecimento, era um fato muito notório no município, era um fato muito relevante, e eu queria ter conhecimento do que foi escrito na contestação. Então, eu liguei para o subprocurador que tinha feito a contestação,
e pedi a ele. Eu falei assim, preciso de uma cópia. Manda para mim a cópia da contestação, porque eu preciso ler. Eu queria ler a contestação. Ele não me mandou. Ele ligou para minha chefe, para falar para minha chefe que eu estava pedindo a cópia da contestação. Sendo que a contestação já tinha sido até protocolada e tudo, mas é porque eu não tinha o número do processo, não tinha nada, era mais fácil ligar para ele do que entrar no site do TJ. Então, não interessa, eu sou procuradora do município, eu sou efetiva. Eu tenho que ter acesso a todo e qualquer documento, porque eu zelo pela tutela coletiva, eu zelo pelo município. Então, eu queria ter conhecimento, embora não fosse a minha área não é o contencioso civil, mas não importa. A minha lei diz que eu posso ter acesso a qualquer documento, eu posso requisitar qualquer documento, exceto se for um documento de servidor, por exemplo, eu não posso saber se o servidor paga ou não paga pensão alimentícia, esse ato, sabe, é fechado, isso não é informação pública, né? Não é uma informação, é informação pessoal do servidor, isso eu já não posso ter acesso, exceto se for para fazer alguma defesa em que ele esteja envolvido, alguma questão que ele esteja envolvido e que haja necessidade, eu tenho que justificar, mas fora isso não, entendeu? As pessoas têm que, por exemplo, uma solicitação da procuradoria, ela tem que ser atendida de imediato, ela tem que ser atendida de forma emergencial. Então, assim, eu ia até depois conversar com esse subprocurador. Eu falei, quando eu te pedir alguma coisa, você não precisa ligar para minha chefe me ligar para saber para que eu quero. Sou procuradora, eu tenho o direito de ver. Só que depois é aquilo. Você pergunta, né? Na hora o sangue ferve. Né? Eu fico com as bochechas vermelhas. Aí eu, isso é um absurdo! Para! Aí depois você respira e fala, vale a pena? Vale a pena eu chegar para ele? Ele pode até entender que eu estou humilhando ele, no sentido, eu sou efetiva e tu não é. Mas, aí eu falei, não vale a pena. A contestação chegou às minhas mãos, eu falei com a minha chefe, a contestação chegou, mas se isso virar um caso reiterado, eu vou ter que me manifestar. Né? Se toda vez que eu pedir acesso às peças do contencioso, tiver que ligar para a Procuradora-Geral, para ela liberar, aí é complicado. Né? Mas como até agora foi um caso isolado, eu não me manifestei. Tudo bem, Letícia? Tudo, doutora, consegui entender direitinho. Então, a leizinha vai trazer para você tudo que você pode fazer. Né? Assim, a leizinha ela vai dizer para você, tá vendo? Tem os incisos que te dá uma série de prerrogativas que você pode fazer dentro do município. E o legal é que o procurador, né? O procurador, ele é tido como uma autoridade. Mas a gente nem exerce isso. Eu não sei nem onde é que está o meu crachá de procurador. Todo mundo... Eu lembro que quando eu vi todo mundo usando, eu falei assim, eu também quero um. Aí o meu amigo, para com essa palestra, eu também quero um bonitinho. Aí mandaram fazer um crachá para mim, eu não sei nem onde é que ele está. Né? Não sei nem onde é que eu guardei. Né? Mais alguma pergunta? Doutora, eu ainda tenho uma pergunta para a gente finalizar. Antes de finalizar, eu queria ler uma carta para vocês. Fica à vontade, pode ler. Não, mas pode fazer a pergunta primeiro, depois eu leio a carta. Tá, então, a senhora tinha dito, né, que passou por várias dificuldades, né, no começo não foi fácil, até essa questão do assédio moral mesmo, mas eu gostaria de saber, assim, de uma maneira específica, em qual momento se materializou a sua realização profissional, assim, no momento que você se sentiu bem, falou, poxa, eu gosto de exercer o cargo que eu exerço e eu me sinto bem, assim, e feliz com o que eu faço? Então, eu confesso para você que eu passei por um momento ruim para chegar ao momento bom. Eu confesso que trabalhar com tutela coletiva, eu não sabia que eu ia me apaixonar por isso. Não sabia que isso seria o meu amor. Então, eu amo tutela coletiva. Eu me satisfaço, eu fico alegre quando eu vejo o direito sendo garantido. Quando eu vejo o serviço público chegando até, sabe, o munícipe, o serviço público chegando até o indivíduo. Quando um problema que é colocado pelo Ministério Público, por exemplo, ele é resolvido. Eu consigo resolver esse problema. Tanto que eu, às vezes, fico me metendo em função que é do gestor.
a gente tinha que fazer uma reunião sobre umas denúncias que estavam ocorrendo, supostas irregularidades num CAS, e a primeira reunião foi frustrada. Eu não organizei a reunião, só avisei que teria reunião com o MP, e a reunião foi totalmente frustrada. Vou te dar um exemplo pequeno até. E eu falei para o MP depois, não é meu dia, mas eu vou estar na reunião, eu vou arrumar tudo, eu vou resolver tudo. E eu adoro, sabe? Eu não gosto de ficar atrás de uma mesa só. Eu gosto da movimentação, eu gosto da execução, eu gosto de mexer, eu gosto de ir no gestor, eu gosto de perturbar os secretários. E aí eu perturbei pra caramba o secretário de comunicação, tanto que ele brinca, ele falou assim, cuidado com a Rafaele, tá? Porque ela passa e-mail, depois ela vai passar mensagem, depois ela vai ligar e depois ela vai pedir para alguém lá na secretaria para ver se está tudo certo. E é isso que eu faço. Porque eu aprendi que não basta você passar uma mensagem, não basta você passar um e-mail, alguém tem que confirmar. Você tem que ter ali o ok, o ciente, tem que ter um retorno. Então, eu perturbo os secretários, sabe? Tem secretário que uma vez ele ficou até chateado comigo, porque a gente tinha um problema sério de excesso de contratação no município, e ele falou para mim que tinha exonerado as pessoas, e depois não exonerou. E eu virei para ele e falei assim, numa reunião, pegadinha do malandro? Haha! Não é verdade? Olha, aí depois o assessor dele falou, ele não quer nem te ver, Rafael. Eu falei, por quê? Por causa do pegadinha do malandro. Eu falei, tem que me policiar, sabe? Mas aí depois eu fui, com jeitinho. Oi, secretário, tudo bem? Você tá bonito hoje, emagreceu? Eu fui puxando um assunto, né? Quebrando aquilo que eu tinha feito numa reunião, dizendo que ele estava parecendo o Sérgio Malandro, né? Mas são coisas assim que acontecem. Então, hoje a área que eu gosto e que eu posso sair, às vezes eu posso trabalhar o final de semana inteiro, pode chegar um e-mail da MP e eu estar de noite resolvendo, mas quando eu vejo o direito sendo garantido, quando eu vejo o problema do município sendo sanado, eu até brinco, eu viajei uma vez e tirei a foto com a estátua da Mulher Maravilha, eu até brinquei, fiz uma pose do lado, falei assim é como eu me sinto quando eu resolvo os problemas do município, né? Eu me sinto a Mulher Maravilha. Mas às vezes você enxuga gelo, tem problema que não dá para resolver, porque foge, né, as suas mãos. Aí você fica triste, acha que está enxugando gelo, fala que não vai mais resolver nada, mas depois, quando a MP liga, eu falo, não, vou resolver, vou fazer, vou tentar. Então, assim, descobri que eu gostava muito da atuação na Procuradoria quando eu passei para a área de tutela coletiva. Passei para essa área, né, garantia dos direitos da coletividade, direito difuso, coletivo, foi quando eu vi que maravilha, né? Só que, assim, eu gosto muito de uma outra carreira, e pela minha fala, você já deve ter percebido qual é uma outra carreira que eu admiro muito, que é o Ministério Público. Acho muito bacana. O estadual, não o federal. Acho muito, muito legal também a carreira de promotor de justiça. Muito obrigada pela resposta. E agora pode ler a sua carta. Valeu. Então, eu me deparei com um discurso que eu fiz quando eu fui para a ninfa de uma turma. E eu achei tão legal alguns conselhos aqui que eu queria ler para vocês. Eu falei, não posso perder a oportunidade de passar isso para eles. Eu me baseei numa carta que um advogado chamado Joaquim de Carvalho Júnior fez para o filho dele. Escreveu para o filho dele quando o filho dele se formou. Então, me inspirei para poder falar aqui para vocês, né, para os meus alunos e agora para vocês, esses conselhos. Vou ler aqui. Ao exercer esta honrosa profissão, faça tudo o que estiver ao seu alcance da melhor forma, com amor, sempre respeitando a ética, o direito, a justiça e os bons costumes. Ao pleitear algo em juízo ou ao elaborar uma defesa, ponha-se sempre como se fosse o patrono da parte ex-adversa, pois assim poderá avaliar os argumentos que podem lhe ser opostos. Isso é muito legal, você sempre se colocar. Porque você fica pensando qual a pergunta que poderia ser feita, como eles podem indagar. Isso é muito bacana. Quanto aos seus pares, os colegas de profissão,
Cultive a amizade, o respeito e o companheirismo. Este último não deve ser confundido com o falso corporativismo, que apenas premia os advogados incorretos em detrimento do bom conceito que deve caracterizar nossa profissão. Seja tolerante e compreensivo com eventuais erros que os juízes ou serventuários possam cometer, pois do outro lado também há um ser humano. No entanto, seja implacável se houver evidências de que o erro foi fruto de dolo. Nunca esqueça do dever de prestar proteção ao seu constituinte, ou seja, aquele que às vezes lhe confiou toda uma vida patrimonial, moral, de direitos e que precisa de alguém para defendê-la. Sempre com muito empenho em ética, sem temer magistrados, promotores, policiais, porém exercendo com polidez a sua profissão. Seja competente, vale dizer, estude e trabalhe. Lembre-se da necessidade do aprimoramento constante e que a advocacia abrange outras ciências, pois quem só estuda direito não sabe direito. Tenha sempre bons conselheiros, pessoas em quem verdadeiramente possa confiar e com quem possa tirar dúvidas, sejam elas jurídicas ou não. No meu caso, tenho um grande mestre em quem confio e também minha família. Ao falar de família, vale lembrar que às vezes seu pai ou sua mãe nunca abriram um código, mas possuem a experiência da vida que o ajudará. Por isso, honre-os, obedeça-lhes, faça deles os seus maiores conselheiros. Por fim, nunca esqueça daquele que lhe deu a vida e está lhe proporcionando esse momento. Independente da sua religião, lembre-se de que o Senhor Deus o ama e quer sempre participar da sua vitória. Quando sentir dúvida, conflito, insegurança ou estiver em um momento difícil, peça a direção que ele também o ajudará. E não esqueça de lhe agradecer pelas conquistas. Né? Então, esse é a cartinha, né? Os conselhinhos que eu queria ler aqui para vocês. Finalizo. Se alguém não tiver mais perguntas. Às vezes das suas falas, eu fiquei emocionada, fiquei feliz. Eu ganhei minha noite em escutar você aqui, anotei muita coisa legal, muita coisa importante. Você ter falado das suas experiências pessoais também, de uma maneira clara, objetiva. Eu tenho certeza que tanto a gente que participou do projeto, quanto as pessoas que estão assistindo a gente, tiraram muito proveito disso. E eu agradeço imensamente você ter participado e ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui falar com a gente. Eu agradeço imensamente. Imagina, para mim foi uma oportunidade ímpar, tá? Estar com vocês. E eu só tenho a agradecer tanto a vocês, aos meus alunos que também estão presentes, e ao professor Davi. Letícia, vai falar mais alguma coisa? Foi realmente ótima a palestra, doutora Rafael. Você esclareceu muita coisa. Como eu disse, eu descobri há pouco tempo a carreira de procurador e eu realmente me interessei. E a sua palestra só fez eu ficar mais interessada do que eu já estava. E eu esqueci bem de falar. Essa carta que você leu no final. Oi? Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Se não for procurador-geral, você pode advogar, tá? Então, tanto sendo advogado do ente público, se você não for procurador-geral, você não tem exclusividade. Vai depender do seu edital. Tem concursos que colocam você como exclusivo, vai depender. Mas, na maioria dos editais, você não se torna exclusivo e tem a oportunidade de advogar de particular também. Desculpa ter te cortado, Letícia. Me perdoa. Nada, que eu isso? Vou deixar escapar isso quando você falou que gostou da carreira, não é? Não, sem problemas. Eu acho que uma das coisas que mais atrai na carreira de procurador é isso, né? Você poder atuar como procurador e também como advogado, caso não seja geral. Na maioria das cidades, pelo menos, né? Pelo que eu tinha pesquisado um pouquinho assim antes. E essa carta que a senhora leu no final, eu realmente achei muito linda. Como a Bia, me emocionei, anotei muita coisa, fiquei muito satisfeita com a sua palestra. Muito obrigada. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, agradecer a Rafael pela oportunidade, por prestar o seu tempo, né, e conversar nesse nosso projeto de extensão, e a colaboração da Letícia, da Beatriz e a todos que estão aqui. O professor Calegari pediu licença, desculpa, né, porque ele tem amanhã uma atividade cedo lá na UF, e como ele está se restabelecendo
daquele problema de coluna, ele tem que se recolher cedo para poder amanhã estar com os alunos em sala de aula. É interessante observar a atenção, né? A Letícia falando que está pensando em se direcionar para essa área. E o procurador do Estado, ele pode advogar. Né? Pode. O procurador do Estado pode advogar. Né? E semana que vem nós vamos ter um procurador do Estado aqui que vai também abordar essa área, dando uma continuidade da atividade abordada hoje pela professora Rafaele, a quem muito agradecemos. E agora, para a Letícia e para a Beatriz, quem é que vai tirar foto? Depois me manda a foto ainda. Não, vai mandar no finalzinho, a gente sempre tira a foto e pede o pessoal que está oculto, né, na letrinha, uma foto que apareça, porque é o momento da foto. Eu vou só testar se eu consigo tirar foto, da última vez eu não consegui. Quem é o procurador do Estado, Davi? O que vem é José Vicente. José Vicente, sabe o sobrenome? Porque meu namorado é procurador do Estado também. Mas não é ele, não, hein? Não é ele. Não, José Vicente Mendonça. Ele é professor da UERJ, ele é do doutorado da VEIG, da própria UERJ. Vou perguntar se meu namorado conhece. Ele já teve muitas vezes em concursos públicos aqui na UF. Ele é meu conhecido desde 2011 e é conhecido de quase todos os professores lá da UF. Aí eu tive lembrança do nome dele pela acessibilidade e pelo dinamismo dele, tá? Assim como o seu. Vai lá, Letícia, conseguiste? Eu vou tirar com o celular, porque é garantido. Do outro jeito é mais difícil. Aqui foi. Foi. Deixa eu ver se eu consigo pelo computador. Beatriz, conseguiu aí? Não testou. Professora, O celular eu já garanti. Ficou bom. Vou mandar também. Eu tirei. Tirou? Joia. Aí depois eu remeto para você, Rafael. Tá ótimo, obrigada. Antônio, grande aluno. Dá vontade de ficar aqui batendo papo, né? É o quê? Dá vontade de ficar aqui batendo papo, né? Com certeza. Dá. Né? Vai estar uma boa conversa. Agradecendo a todos a oportunidade. Então, dia 11, né, de julho, que teremos aqui o Zé Vicente, porque ele está de viagem. Como todo bom procurador, ele está de viagem ao exterior. Né? Então, ele me falou, Davi... Deve estar num país árabe. Dia 17 eu tô indo, Davi. Dia 17 eu tô indo. Isso é uma dificuldade, essa vida de procurador. Mas o Zé, eu também não perguntei para o Zé, Zé, tu vai para onde? Ele disse só estava no exterior, não vou me esmiuçar na vida do colega. Mas vocês já sabem, né? Oriente Médio, de novo. Com certeza. Aproveitar o calorzinho, né? Isso é que interessa. Então, agradecendo a todos por estarem aqui com a gente, agradecendo mais uma vez a professora Rafaele, a Letícia e a Beatriz, que fazem parte do nosso projeto, aos nossos alunos, aos alunos da Unig, né? Dei aula há muito tempo lá na Unig. Então, a todos, uma boa noite, nosso agradecimento. E, se lembrarem, dia 11, já podem fazer inscrição para essa palestra que vai ser feita pelo José Vicente, que é procurador do Estado, professor da UERJ, professor da Veiga de Almeida, é uma pessoa excelente, bom de papo, como um bom procurador, ele é bom de papo. Né? Acho que eu vou me inscrever, acho que eu vou assistir, então, acho que eu vou. Tá. E aguardando a todos e tenham uma boa noite e, mais uma vez, tudo de bom para vocês. Tá? Tchau, pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Um muito abraço. obrigada. Tudo de bom.